Eu vou fazer uma pergunta para o Jamil. Jamil, em determinados momentos do livro, você cita, e como não poderia deixar de ser, né, muitas vezes, Bach. E aí, quando você associa esse senhor que está aqui à obra de Bach, e assim, há instantes em que me dá assim, a sensação de que João Carlos Martins entra na vida de Bach como se a vida de Bach fosse uma obra em 3D e ele, João Carlos Martins, passa a fazer parte disso e absorve muito daquele gênio. Enfim, é a conversa do virtuoso com o gênio. E me passa também, muitas vezes, Jamil, a sensação de que João Carlos é como se ele respirasse pelo pulmão de Bach ou vice-versa, né? Bach com o coração de João Carlos Martins. O que você sente da relação entre esses dois personagens? Bacana, bom falar contigo, excelente pergunta, porque de fato o que eu descobri é finalmente a tradução da palavra interpretação, né? Porque, óbvio, os músicos vão pegar naquela partitura as orientações basicamente para executar uma obra que às vezes foi escrita, no caso do Bach, há 300 anos, na qual não existia naquele momento nenhuma gravação para a gente dizer, e aí, como é que Bach tocava isso que ele compôs? E aí, claro, a partitura ela existe justamente para dar as orientações, o mapa daquela execução. Mas no caso de Bach tem algo muito importante. Ele não colocou todas as orientações nesse mapa. Ou seja, a partitura de Bach não traz, por exemplo, se é para tocar alguns trechos fortíssimo, forte, etc. Ou seja, é um mapa incompleto. E o que eu trago no livro, basicamente, é como o João Carlos Martins, o pianista, completou esse mapa. Como é que ele fez, como é que ele desenhou o resto do mapa para tentar interpretar o que Bach queria que aquela música transmitisse como mensagem. E aí ele faz algo, Piperno, muito inesperado, ou eu diria, não tão inesperado, mas fora do comum. Ele não vai ler as biografias do Bach. A biografia é já uma interpretação, já é aquilo que a gente, né, que alguém contou por mais fidedigna que ela possa ser. Não, ele queria conhecer Bach. E o que ele faz? Ele vai ler as cartas que o Bach escreveu. Ou seja, ele vai ler justamente a alma daquele compositor, para depois tentar traduzir aquela alma na música. E aí o livro, no Indomável, eu trago alguns exemplos de como ele fez isso, como os talvez mais puristas ficaram se questionando, mas ele sempre tinha uma resposta muito boa, que é a resposta da arte, né, e da emoção. Se aquela peça não traz emoção, então ela basicamente ela podia ter sido executada por um robô. E não obviamente por um maestro, na verdade, naquele momento, por um pianista. Então eu acho que essa simbiose que você colocou é muito importante, porque não é uma simbiose que é só reconhecida, eu diria, entre talvez os mais próximos ao pianista. Não, é o reconhecimento mundial, é justamente por ele ter trazido Bach primeiro para o século XX e agora para o século XXI. Então, essa é a grande, talvez, contribuição de hoje do maestro, de ter trazido alguém que estava há 300 anos colocado, obviamente, num outro contexto, trazido para o século XX primeiro. E aí, claro, para a gente entender o que significa isso, Bach é uma espécie de dicionário da música, né? Tudo que aconteceu depois da música aconteceu porque Bach primeiro colocou isso codificado numa espécie de dicionário. E aí, quem lê o dicionário pode ler, obviamente, as palavras soltas ou pode fazer uma interpretação. E o que o maestro fez foi uma interpretação.